Olá, eu sou a missionária Carla Dalonda e hoje eu estou aqui para trazer uma palavra para o seu coração, para você entender que o porquê muitas vezes nós nos escondemos enquanto Deus está precisando de um libertador. Nós vamos ler lá em Juízes, no capítulo 6, no versículo 11 e 12, que vai dizer assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abi-eresita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Versículo 13. Gideão disse: Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está te mandando? Aqui nessa história nós vemos... Eita, começou a chuva e tá com sol. É a nuvem. Enfim, aqui nesse texto nós vamos entender que o povo de Israel... Meu Deus, chuva. Glória a Deus pela chuva. Olha o barulho da chuva. Acho que eu vou ter que mudar de lugar, né? Vai ficar muito barulho. Glória a Deus, tudo coopera. A luz tá tão boa aqui. Olha isso, eu tô gravando pra vocês, olha a chuva. Eu vou mudar agora, eu vou lá pra dentro, porque não tem condições. Glória a Deus pela chuva, mas olha isso, tá chovendo demais. Bom, eu tive que vir aqui pra dentro por conta da chuva, né? Daí não tem como ficar gravando lá fora. Mas enfim, nós estamos falando sobre os inimigos midianitas, né, sobre o anjo ter falado com Gideão. E quem são esses inimigos midianitas? Eles são inimigos saqueadores, eles vinham para roubar o que o povo de Israel estava plantando, tinha plantado, na verdade. Eles eram saqueadores, roubavam tudo ali do povo de Israel, eles eram opressores, não eram poucos inimigos. A Bíblia fala que eles eram como gafanhotos, era uma multidão. E Carla, por que o povo de Israel estava passando por isso? Gideão fala, né? Por que o Senhor deixou nós passarmos por isso? Só que a Bíblia vai dizer que o povo de Israel tinha pecado contra Deus. Eles estavam na idolatria, no pecado, adorando outros deuses. E por conta do pecado, Deus, né? Não tem como Deus estar ali coabitando com homens se separar, então. E Deus entrega o povo de Israel na mão desses inimigos. Não houve arrependimento e o povo estava nesse cenário caótico. E quando o anjo aparece para Gideão, Gideão está malhando trigo, né, no lugar de prensar uva, porque naquele tempo o povo de Israel, eles se escondiam para que os inimigos não roubassem aquilo que era deles. E Gideão estava ali. O anjo aparece e fala com Gideão, né? O Senhor é contigo, poderoso guerreiro. E quando ele fala para Gideão que ele era um poderoso guerreiro, Gideão, ele olha o que? Para ele mesmo, para a força limitada dele. Só que quando o anjo fala com Gideão que ele era um poderoso guerreiro, Deus estava olhando para a força de Deus na vida de Gideão. O que Gideão poderia fazer com o poder operante de Deus na vida dele para salvar o povo de Israel da mão daquele exército inimigo. Porque muitas vezes nós tememos os inimigos. Que inimigos hoje em dia representam esses inimigos midianitas? O que representam eles? Muitas vezes esses inimigos representam medos internos, inseguranças, pressões do mundo, problemas, crise financeira. E esses inimigos hoje em dia, às vezes, quer fazer com que nos escondamos dos propósitos do Senhor. Porque Deus precisava de um libertador, de uma pessoa posicionada para libertar aquele povo. E Deus, Ele conta contigo como um libertador, como uma libertadora, para que almas sejam livres, libertas pelo poder do sangue de Jesus na sua vida. E Gideão ali, quando o anjo fala com ele, o anjo fala: vai, Gideão, com a força que você tem. Não sou eu que estou te mandando? Quem sabe você está aí escondido.
Quem sabe coisas frustraram você e você se escondeu, preferiu viver na solidão, no seu mundinho, no seu egoísmo e se esqueceu de que você não está aqui em vão, que Deus tem um propósito com você e que você precisa se posicionar dele para que os propósitos dele se cumpra na sua vida. Então, muitas vezes nós falhamos porque nós ficamos paralisadas, porque nós olhamos para nossa força que é limitada, nós olhamos o que as pessoas vão pensar de nós, nós olhamos para o problema, o que o outro vai falar, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não posso. E muitas vezes nós olhamos o quê? O que o outro vai pensar, nós olhamos para a nossa força que é limitada, nós mesmos nos auto-julgamos de que nós não podemos, nós não somos, não vai dar certo, nós ficamos inseguros, mas a palavra de Deus diz que nós devemos confiar no Senhor, é na força e no poder dele. E isso gera em você ansiedade, medo, você às vezes está pegado lá com o seu passado, você tá vendo aquilo que o inimigo fez na vida de fulano, de Beltrano, de Ciclano, e você não analisa que aquela pessoa muitas vezes deu brecha, não estava com uma vida de santidade em Deus, e você quer comparar. Isso limita você de prosseguir, de agir conforme os propósitos de Deus. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quais as promessas, o que Deus falou para você que ainda você não acredita de que pode acontecer? Porque Gideão estava nesse cenário, ele olhava para ele. Quem sabe você está aí, olhando para você, para aquilo que você é limitado de fazer. Mas quando você começa a ler, começa a entender o Deus que você serve, porque a Bíblia vai dizer que Deus, ele não chama os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. E muitas vezes, Deus, a Bíblia diz assim, ó, que Deus falou para Elias, o que fazes aí, Elias? Escondido. Elias estava na caverna, escondido. E o propósito com Elias não era de Elias ficar escondido. Da mesma forma, Gideão estava escondido. Da mesma forma, Gideão estava escondido no lugar de prensar uvas, né? Ele estava ali escondido e Deus chama ele. Quem sabe nessa hora Deus está chamando você para ser uma libertadora, um libertador, para ganhar almas, para fazer o ID. Quem sabe você paralisou no caminho. Você se esqueceu daquilo que Deus falou a teu respeito. Você deu mais ouvido à voz do inimigo do que à voz de Deus. Você não acredita mais de que Deus pode te usar, de que Deus pode fazer milagres e maravilhas através da sua vida. Então nós tememos muitas vezes. Gideão, ele fala como que ele ia ir. Gideão está olhando aqui para a força dele limitada e Deus está falando com ele. Não sou eu quem está mandando você ir, Gideão. Vai com a força que você tem. Quem sabe você está aí se achando, a sua força é pequena. A minha força é pequena, eu não consigo, eu não posso, eu não sou. E é bem verdade, nós não somos, nós não conseguimos e nós não podemos sozinhos. Mas com a força de Deus em nós, nós podemos todas as coisas. Porque a Bíblia vai dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aqui no versículo 23 do capítulo 6 de Juízes vai dizer: disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Deus está falando, você é capaz, não tenha medo daquilo que pode te acontecer. Só me obedeça, só vá, só caminhe, só prossiga, só se posicione e deixa que o resto eu me responsabilizo. Deus está falando, Gideão, eu só preciso de você posicionado, porque nessa guerra você não terá que pelejar. A vitória vem de mim, Gideão. E nessa hora Deus está falando o quê? É paz, paz sobre você. Deixa, a Bíblia diz, ó, deixa a ansiedade, entrega pro Senhor, entrega o medo pro Senhor, o desespero. Não anda pelos seus sentimentos, anda por aquilo que a palavra dele diz. É a palavra dele que é a verdade. É a voz dele que é a verdade. Se ele falou que você pode, você pode. Se ele falou pra você ir, se levanta, se mova, se posicione e vai. Porque ele vai fazer milagre e você vai ver o poder de Deus na sua vida. Você vai ver o poder de Deus através de você fluindo e livrando pessoas e ganhando almas para o reino dele. E Gideão, ele vai no capítulo 7, no versículo 9, vai dizer assim que naquela noite disse o Senhor a Gideão:
Levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los na sua mão. Se você está com medo, olha o que o Senhor falou para Gideão. Gideão, se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Purá. Ouça o que estiverem dizendo ali no acampamento dos midianitas. Deus está falando, vai lá, Gideão. Se você está com medo de atacá-los, eu vou te dar uma oportunidade de ver de que eu sou Deus e eu estou te dando a vitória antes mesmo de você sair para lutar. Saia, Gideão, desse esconderijo, se posicione em mim, vai lá ver de que eu sou Deus Todo-Poderoso, que posso fazer infinitamente mais. Eu não estou te chamando por conta da sua força, Gideão. Eu estou te chamando porque é a minha força, é o meu poder que vai operar em ti. Se você está com medo, Gideão, do que as pessoas vão dizer, vai lá ouvir. Se você está com medo, Gideão, de ir enfrentar o gigante, vai lá que você vai ouvir. Muitas vezes nós tememos porque nós não paramos para ouvir aquilo que o Senhor está falando conosco. Nós damos mais crédito àquilo que o inimigo fala. Nós damos muitas vezes mais crédito do que as pessoas que são muitas vezes usadas pelos inimigos falam a teu respeito, a nosso respeito. E nós não paramos no secreto para ouvir, Senhor, eu posso ir nessa guerra, tu me dará vitória. Senhor, é por esse caminho. Senhor, é por onde eu ando, me guia, eu quero te obedecer. E Deus vai falar, faça isso, minha filha. Deus vai falar, faça isso, meu filho. Mas muitas vezes Deus está falando e você não está se movimentando. E é muito perigoso você ficar escondida no tempo que Deus quer te expor. O povo de Israel, por conta da murmuração, ele ficou ali no deserto rodando. Rodando. E a mesma coisa quando você não obedece, você tá aí escondido enquanto Deus tá querendo te empurrar para você ir e as coisas vai apertando, o cenário vai ficando mais difícil e você não vai entendendo, mas é por conta de que você não está obedecendo ao chamado do Senhor. E aqui Gideão, quando Deus fala com ele, se você tiver medo, é porque Deus já conhecia o coração dele e sabia que Gideão poderia ou estava naquele momento temendo, olhando para a quantidade dos inimigos, porque era como gafanhoto, gente. Não era um ou dois inimigos, e ainda que fosse, às vezes com um inimigo a gente já teme. Imagina uma multidão de inimigo e Deus falar, vai Gideão. Ele olhar assim para aquele cenário e falar, não tem condições. Eu não sou capaz, eu não posso, gente. Vamos ser realistas. A gente olha para a circunstância e às vezes a gente fala, não tem como. Não tem como. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, não com esses olhos naturais, mas com os olhos da fé, nós sabemos que assim quando Davi estava lá, quando o gigante de Golias afrontava o povo de Israel, Davi chegou e falou, quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? Então nós precisamos primeiro entender quem é esse Deus que nós servimos. Nós precisamos depois entender quem nós somos na mão desse Deus. E à medida que nós vamos indo, Deus vai nos mostrando o poder dele na nossa vida. E aí Gideão, ele vai. Quando ele vai àquele lugar, no acampamento, ele fica ali com o servo dele ouvindo. Aqui, Gideão vai ouvir a conversa de alguns midianitas. Ele vai falar assim, Gideão, no versículo 13, no capítulo 7 de Juízes. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando um sonho a um amigo. Tive um sonho, disse ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos de Gideão. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, ele adorou ao Senhor. Voltou para o acampamento de Israel e gritou. Aí ele já começou a exercer. Aí ele já começou a ter fé e falar assim, não, o Senhor é comigo, eu sou valente e valoroso. Ele começou a ter fé naquela palavra lá atrás, quando o anjo disse, Gideão, valente, você é guerreiro, você é um poderoso guerreiro. E agora que ele está vendo que o Senhor de fato confirmou esse chamado na vida dele.
E ele adora ao Senhor e ele fala para o povo de Israel: levante-se. O Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Deus quer levantar você hoje. Deus quer que você saia desse esconderijo, desse lugar muitas vezes de coitadismo, ou então isolado, que você mesmo se levou para esse lugar. É verdade que muitas vezes Deus nos leva assim a esse lugar de escondida nele, para ele extrair o melhor dele de nós. Mas muitas vezes é nós que nos colocamos nesse lugar escondido. Quem sabe hoje o Senhor está falando: ei, sai, se levanta, se posiciona na minha presença. Há almas para você ganhar. Vai libertar. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui em Lucas, no capítulo 4, eu abri aqui no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Olha essa palavra. Se você é um servo ou uma serva do Senhor, declare essa palavra sobre a sua vida. Creia nessa palavra sobre a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre ti. Ele te ungiu. Ungiu, dando a capacitação para você fazer aquilo que pelas suas forças você não consegue. Para pregar as boas novas aos pobres, Ele me enviou. Ele te enviou. Para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça de Deus. Você viu que responsabilidade o Senhor colocou na sua mão? Você pôde analisar a responsabilidade que você tem de exercer, de ir, de fazer, de proclamar o evangelho do Senhor? E você está aí com dons, talentos, com a graça de Deus, com o Espírito de Deus, a unção dele sobre a tua vida, e você está simplesmente no seu egoísmo, escondida, paralisada. Enquanto isso, almas estão sendo ceifadas, destruídas pelos inimigos, enquanto você está aí, paralisada. O que eu quero te dizer nessa hora: saia desse esconderijo. Queira viver outra estação em Deus. Enquanto você anda, Deus vai contigo, Deus vai te guiando, Deus vai te mostrando o caminho. Deus vai mostrando que você só precisa de um posicionamento e que a vitória já é garantida pelo poder que há no sangue de Jesus sobre nós. Se movimente. Não é hora mais de você estar parada. Muitas vezes nós nos paralisamos com medo dos inimigos porque nós olhamos para a circunstância, para o tamanho do gigante, mas nós esquecemos que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, que Ele está acima de tudo e todos e que com Ele nós somos mais que vencedores. Eu profetizo nessa hora e eu oro para você que o Senhor abra os teus olhos, que os teus olhos espirituais sejam abertos, que você saia desse lugar de esconderijo e vá para um lugar onde almas terão a visibilidade de que Deus é na sua vida. Almas serão alcançadas pela sua vida e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus possa ter falado com você através dessa palavra. Continue aqui, se inscreva no canal, ative o sino para mais notificações. Eu vou estar trazendo aqui mais palavra da parte de Deus para o seu coração. Que Deus te abençoe e te dê a paz. Em nome de Jesus, fica com Deus.